Vamos começar. O jogo Five Tribes, um jogo bonitão, né? A caixa bonita. É um jogo que tem aí o tema das mil e uma noites, vamos dizer assim, né? Então é um jogo que fala muito a respeito disso, de todas as coisas que andavam naquele momento ali, né? Ricardo Couto, boa noite. Caio Flores, grande Caio, boa noite, querido, tudo bom? Falando aqui, começando agora a falar aqui de Five Tribes, que é um jogo do Bruno Catala, episódio dessa semana, né? Antes de mais nada, meu feliz Dia das Mulheres, né, Flavinha? Parabéns para você e para todas as mulheres aí. Aqui nesse jogo tem uma figura, né, uma mulher, e o universo das Mil e Uma Noites tem essa coisa de Sherazade, né, que é uma grande mulher que conseguiu aí enfeitiçar, né, com os contos das Mil e Uma Noites, né? Boa noite, Ricardo, tudo bem? Vamos começar aqui a falar de Five Tribes, né? É um jogo que normalmente eu teria no passado alguma resistência, mas eu demorei a ver as histórias e tudo mais, e aí deixou passar. Abre o TikTok e me avisa. Vamos lá, se você me ajudar, Paulinho, eu confesso que eu topo, tá? Eu tenho ainda algumas restrições ao TikTok, eu não sou um cara, né, da tecnologia, mas vamos lá, fé, força na peruca. Com certeza todo mundo tá bombando aí com esse negócio de TikTok, mas vamos lá. O que é o jogo, né? É um jogo que fala muito desse cenário, então ele trabalha com um sistema que equivocadamente algumas pessoas falaram que era Mancala, né? Existem tiles desse tamanho aqui, e são 30, então é uma matriz de 5 por 6. Certo? E o que você tem nesse tile aqui? Você tem um número aqui em cima, que é o valor desse tile. Se por acaso você colocar um camelo seu, né, porque cada jogador tem uns camelinhos simpáticos como esse aqui, e se você conseguir colocar o camelo aqui, significa que você tem propriedade desse tile, né, desse oásis aqui, vamos dizer assim, né? E toda vez que você terminar o movimento em um tile, que você vai fazer isso, você executa a ação daquele tile. Isso faz uma diferença. Além disso, quando você faz o movimento, você faz o movimento colhendo todos os meeples que estão espalhados, que estão em um determinado tile, desses aqui, e você semeia, e você coloca todos eles ao longo de um caminho, de modo que você termine a caminhada em um tile que tenha meeples da mesma cor. Tile é essas figuras aqui, que são várias, tá? Meeple são esses bonequinhos simpáticos aqui, que justamente tem nas 5 cores, né? Justamente Five Tribes, né? Então, o meeple amarelo representam os vizires. Toda vez que você parar num tile que tem, obviamente, outros amarelos, você pega todos para você. Vizir é a figura do primeiro-ministro, do governante, né? Que ajuda o governante, vamos dizer assim. Então, você pega todos eles e no final do jogo, quem tem mais vizires ganha aí 10 pontos. E os outros ganham 1 ponto por vizir que tiver. Né? O vizir vale 1 ponto, ok? O meeple verde é o comerciante. Então, toda vez que você parar junto de um meeple verde, se você tiver 2, você pega 2. Se você tiver 5 meeples verdes, né, esse aqui parar lá, tiver mais 4, são 5, você pega 5 cartas do mercado. É um comerciante, ele tem um mercado. O que é o mercado? O mercado é uma sequência de cartas que tem do lado do tabuleiro, que tem 9 cartas, né? TSS Tove, boa noite, né? Estamos falando aqui de Five Tribes. Então, você pode pegar as primeiras cartas. Se você tem 4 meeples verdes, você pega as primeiras 4. Você tem 2, você pega as 2 primeiras cartas. E o que são essas cartas, né? Vou falar já delas. Temos aqui o meeple branco, que é o famoso Elder, né? São os Elders, os sábios, os caras que entendem e tudo mais. E esse cara, quando você para lá, você também pega para si. E, nesse momento, você pode juntar esses Elders, cada um deles vale 2 pontos, mas eles são muito utilizados aí para invocar os gênios, que tem gênios nesse jogo, obviamente, né? Mil e Uma Noites. Esse aqui, o meeple azul, são os construtores. Então, na hora que você para em cima do construtor, você ganha dinheiro. Então, você ganha o número de meeples vezes o número de tiles que tem a marca azul, né, que são marcados em azul. Tem tile que é com o símbolo azul, né, com o número azul, tá vendo aí? E outro em vermelho, né? Então, se você tiver vários do azul, você multiplica o número de meeples vezes o número de tiles que tem numa matriz 9 por 9, onde ele está no meio.
Só que, nesse caso, você pode juntar faquires. Então, se você tem 2 meeples azuis, tem 3 faquires, você multiplica 5 vezes. E você ganha dinheiro. Ganhar dinheiro é uma coisa difícil nesse jogo. Essa é praticamente a única maneira que você ganha. Tá? Você começa com 50 moedas e você vai gastando dinheiro, dependendo da sua vontade. Então, essa é uma maneira de você ganhar dinheiro. E dinheiro é o que ganha jogo. Né? Então, no final do jogo, a gente ganha quem tem mais dinheiro. As peças todas vão circular em cima disso. E o temível meeple vermelho, os assassinos, assassin. Esse meeple, quando você para nele, tem um outro meeple vermelho lá, você pode assassinar um outro meeple que esteja a 1, 2 de distância, ou ainda um meeple de algum adversário. Né? O adversário terá lá os seus elders ou terá lá os seus visites, você vai lá e mata um bichinho dele. Então, essas 5 tribos estão presentes no jogo. E é justamente o nome do jogo, Five Tribes. Os tiles que eu mostrei, peguei aqui aleatório, mas só são 5 tipos de tile. Né? Não tem muita diferença. Então são variados em termos do número. Né? Aqui 4, tem 6, 8, 10. O maior é 15. Meeple Loja BG. Boa noite. Estamos falando aqui de Five Tribes. Então, aqui eu tenho os pontos que valem. Pode ser em azul ou em vermelho, tanto faz. Aqui está dizendo o que acontece quando você para aqui. Então tem 2 tiles de mercado, que é esse aqui, o mercado grande, e esse aqui que é o mercado pequeno. Qual a diferença? No mercado grande, você paga 6 dinheiros e das 9 cartas de mercado que ficam disponíveis, você pagou 6. Das 6 primeiras, você pega 2 cartas para você. Você paga 6 dinheiros e é como se você comprasse 2. Esse aqui é o mercado pequeno. Você paga 3 dinheiros, das 3 primeiras você pega 1. Né? Então é uma maneira de você comerciar isso aí. Né? Quem entrou aqui? Marcizil. Boa noite. Estamos lá. Five Tribes. Esse aqui, um dos tiles mais valiosos, vale 12 pontos, o que vale mais vale 15. E aqui o gênio. Né? Então, se você parou aqui, você pode, nesse momento, descartar um Elder, que é o meeple branco, que está com você. Ou um Elder. É um Elder mais um... um Elder, que é o branco. Se você tiver outro Elder, são 2 Elders. Se você tiver um Fakir, é um Elder e um Fakir. E aí você pode contratar um gênio para você. Os gênios são figuras que eu vou mostrar já, tá? Que fazem coisas diferentes aí no jogo. Tá? Então isso aqui é um outro tipo de tile que tem no jogo. Temos tiles de palmeira, né? Então você pode botar uma palmeira no oásis, você parou aqui, você já para uma palmeira em cima, que é essa palmeirinha aqui, e a partir de então, essa palmeira vale 3 pontos. E ela fica bonitinha dentro do oásis, né? E automaticamente, no final do jogo, quem tiver dominando esse lugar com o seu camelinho, vai ter aí a possibilidade de ter, então, no caso, vale 8 mais 3, vale 11 pontos, certo? Jogão do Bruno Catala, sem dúvida, um dos grandes jogos dele. E o último tile modelo é esse aqui, que você bota um castelinho. Então, se você parou aqui, você bota um castelinho. Esse castelão aqui, ele vale mais 5 pontos, cada castelo. Né? Pode ser, tem gênios que botam castelos, então você pode ter vários castelos aqui e ter aí um tile que vale muito ponto, desde que você ocupe o lugar, né? Que senão você está só bonificando um tile aleatório. Né? São esses 5 tiles, então por isso que a mecânica é simples, né? O jogo é relativamente simples. Você tem 5 tipos de meeple, que ativam habilidades diferentes, 5 tipos de tiles que ativam habilidades diferentes. Além disso, o que você tem são os famosos gênios. Né? Todo gênio vem aqui com um númerozão, né? Que é quantos pontos ele vale ao final do jogo, se ele está servindo a você, e aqui uma habilidade. Né? Essa habilidade aqui da Shamai, que é o nome dela, dessa gênia, todos os Elders, ao invés de valerem 2 pontos, valem 4 pontos. Então, se você, por acaso, evocou a Shamai e ela está do seu lado, no final do jogo, cada meeple branco que você tenha vale agora 4 pontos, certo? Tem outros gênios aqui que fazem coisas diferentes. Aqui, por exemplo, a Echidna, né? Essa gêniazona aqui, com cara de demônio, medusa, sei lá, cada vez que você sacrifica um Elder e outro Elder, então 2 Elders, ou um Elder e um Fakir, e a partir de agora o seu meeple azul, quando for jogado, ele multiplica por isso aí mais 2, né? Então você tem uma multiplicação maior para ganhar dinheiro. Interessante. Né? São vários gênios que tem aqui. Né? Esse aqui é um dos que eu acho mais cabuloso, vamos dizer assim. Esse monstrão aqui, que é o Enil.
ele faz com que você sacrificando ou um Elder ou um Fakir, automaticamente você pode colocar uma palmeira. Você imagina o que é você encher um tile de palmeiras, né? Por exemplo. Né? São vários gênios diferentes e eles ficam sempre 3 amostras e no final do turno você coloca, troca eles, né? Você remove tudo e bota mais 3 e assim por diante. Pietro Pisão, boa noite, querido, tudo bem? Estamos falando aqui 5 Tribes. E aí, por último, as cartinhas do mercado. Essas cartas aqui, bonitonas, ó, tem uma arte belíssima, o jogo é todo bonito, né? São 9 cartas diferentes, né? E todas elas versam muito com aquela coisa do mercado, de especiarias, árabe, persa, essas coisas. Então aqui você tem lá, ó, joias bonitonas, né? Você tem aqui trigo, né? Marfim aqui, né? Tecidos, né? Vasos dos mais variados tipos, potes, o mercado de peixes, especiarias todas aqui, né? Isso aqui eu acho que são castanhas ou nozes, whatever, né? E aqui papiros, né? São 9 tipos diferentes. Se por um acaso você conseguir juntar os 9, isso aqui te vale, essa coleção toda de 9, você pode vender ao final do jogo por 60 pontos, né? A pontuação alta. Você começa com 50 e se você juntar todos eles, você consegue 60 pontos, tá? Se você conseguiu comprar todos eles diferentes. Se você comprou 8 diferentes, você ganha 50 pontos. Você juntou 7, 40 pontos, 6, 30 pontos e vai caindo, né? Até se você tiver só 1 ou 2, você ganha 1 ou 3 moedinhas aí, tá? Então, quer dizer, é uma pontuação diferente. Então, veja, você tem o ponto dos gênios, você tem o ponto em cima dos tiles, né? Que cada tile tem uma pontuação, com suas palmeiras e seus castelos, você tem essa pontuação em cima da coleção de cartas, tá? Então, são várias maneiras de você pontuar e você tem que administrar muito bem, porque se você deixar alguns espaços vazios, automaticamente as pessoas podem pegar aqueles espaços ali e utilizar ações bonificadas, o que não é tão legal. O ideal é que você faça tudo, você faça uma boa ação do lugar, você faça uma boa ação com o Meeple e, de preferência, você consiga ocupar o lugar. Como é que você ocupa o lugar? Se por acaso só tem um Meeple verde aqui e eu acabo a minha movimentação com o Meeple verde, eu pego isso aqui, coloco o meu camelinho aqui, faço a ação do Meeple verde, que é ganhar aquelas cartas, né? E faço a ação desse tile, que é mercado. Então, é uma jogada perfeita, vamos dizer assim. Você usou as 3 possibilidades em cima da sua jogada. Não é sempre que você consegue fazer isso, né? E outras pessoas estão jogando, né? Então, é um jogo bastante interativo, porque o tempo todo o tabuleiro está se mexendo, você não tem nada ali é seu, a não ser que você botou o seu camelo, conseguiu botar o seu camelo, e mesmo assim, depois de você ter conquistado aquele tile colocando a posse do camelo, você não pode fazer nada com aquele tile, né? Enfim. Então, é um jogo muito interativo, com várias possibilidades, muitas pontuações diferentes. Tem algumas expansões que eu não vou falar a respeito delas, mas é um jogo que versa sobre isso, né? É um jogo que fala muito desse mundo árabe, desse mundo persa, desse mundo indiano, né, oriental. E tudo que eu falei aqui, os vizires, os elders, os gênios, isso aí tudo tá nas Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites é o ambiente maior que você tem aqui. Então, eu falo isso por causa da lâmpada, olha. Isso aqui é a lâmpada, aquela lâmpada de Aladim. E a lâmpada de Aladim, a lâmpada e vários outros contos estão aí nos contos de Sherazade, né? Sherazade é a mulher de um sultão e o sultão está revoltado porque tomou lá seu chifre e aí agora todo dia ele dorme com uma das esposas e mata a esposa no dia seguinte. Sherazade, sábia, como toda mulher, né, sábia, começa a contar a história. E aí ela conta a história, entretém o sultão ali, e nessa coisa de contar a história, ela para dormir, para descansar, e aí vai continuar no dia seguinte. Então ela consegue se manter viva durante 1001 noites. Chega no final das 1001 noites, ela está cansada já esgotou a história, já teve 3 filhos com ele e tudo mais, é a hora que ele já desistiu de matar a Sherazade ou as mulheres, porque ele está tão encantado com essa história maravilhosa que ela conta que, maravilha, é isso que eu preciso na minha vida. Então, é uma mulher genial, né? Eu coloquei, inclusive, no meu Instagram, eu coloquei a foto dela e tudo, porque eu acho que representa muito o poder das mulheres, né? Tudo que as mulheres podem fazer. Ainda mais nesse dia hoje,
Dia das Mulheres, então caiu a sopa no mel, né? Obviamente que isso é apenas um dos detalhes, porque está em tudo, nessas especiarias, nesse comércio que existe no mundo árabe muito forte, né? Os gênios, até o Jefferson, talvez se aparecesse aqui, se ele aparecer, ótimo, ele me falou que esses gênios todos, eles estão caricatos, né? Como coisas muito malévolas, né? Como coisas do mal. E aí é onde a gente começa a entrar na parte polêmica do jogo, né? Isso aqui, caríssimos, é um faquir, né? E aí ele está aqui com a cobra, né? Tocando uma flautinha e sentado numa caixa de pregos. Se você procurar no Google faquir, você vai ver que tem várias imagens disso aí. Eu coloquei uma imagem dessa, né? Os faquires existiram em faquir, na língua persa, no indiano, significa pobre ou significa mendigo. E a primeira versão desse jogo, ela trazia escravizados, trazia uma pessoa escravizada. Kelly Cad, boa noite! Estamos falando aqui de Five Tribes. Então, a primeira versão veio com escravizados e era muito complicado você tratar isso. E aí, na segunda edição, terceira edição, ele trocou, o Bruno Catala trocou e botou os faquires, que fica ruim igual, né? Mas a coisa do escravizado e tudo mais, ficou aquela coisa. E aí você coloca no jogo que os gênios, né, esses gênios aqui todos, vários deles, primeiro que você, para invocar um gênio, você tem que ter um elder, daquele branco, e outro elder, ou ainda um faquir. Então o faquir no jogo ele serve para isso, para ser sacrificado. Então ele é sacrificado em prol de você invocar um gênio. Ele é sacrificado de acordo com a vontade de um sábio, de um estudioso. Então isso é bem complicado. Aqui nós temos alguns gênios que você sacrifica, né? O elder ou o faquir. Normalmente, como o faquir vale mais pontos, né? Vale 2 pontos de vitória, você pega o faquir. Então você pega faquires para sacrificar. Você pega escravos para sacrificar. Você pega o pobre para sacrificar em prol de um gênio, em prol de outras coisas. Então isso pegou muito mal. Isso é muito ruim, né? Você ter uma banalização. É como se você banalizasse a vida, banalizasse essa coisinha, sabe? Então gerou uma polêmica, né? E isso foi discutido em alguns momentos e tudo mais, mas a figura do faquir, teoricamente, limpou a barra, né? O faquirismo, vamos dizer assim, ele não é uma ciência, mas ele é um modo de vida que alguns hindus, alguns indianos adotaram. E você, através de meditação e concentração, você tem um controle total do seu corpo. Você controla os seus batimentos cardíacos, você controla a sua fome, você controla uma série de aspectos e permitem proezas aí que são, você não consegue imaginar que um homem normal, com a pessoa normal, vai deitar numa cama de pregos como essas mostradas e de boa, né? Então, jejuns de meses, não dá. O cara consegue regular o batimento cardíaco dele através de meditação, através de um controle absurdo para não sentir dor ou para mudar a circulação sanguínea, então não ter essa questão de você deitar numa cama de prego e sangrar, né? Não sentir dor, né? Você consegue dirimir os sentidos, vamos dizer assim. Isso é muito diferente, né? Houveram faquires em vários lugares, e principalmente entre a década de 20, 30, 40, espalhou muito pelo mundo, né? Porque foi quando deu um boom, né? A cultura indiana espalhou pelo mundo. Então, e vem versões. Então, por exemplo, faquir brasileiro, cara. O cara que simplesmente ia lá e tem recorde disso. O cara que foi sacrificado 700 vezes. O cara que prendeu a língua numa barra de ferro durante 4 dias. É umas coisas assim que, meu Deus, virou aquela coisa de ser uma coisa mística com uma coisa meio que uma proeza esotérica e, obviamente, com um pouco de religiosidade, né? Então, a parte do faquir ficou muito caricata, associada muito a circos, né? Atrações circenses, atrações incríveis, vamos dizer assim, e saiu da religião. Que bom, né? E no jogo ele tem essa figuração, ele só serve para isso. Se você não pensa em invocar gênios no jogo, você não tem nem para que ter faquir. O faquir ele serve como uma multiplicação de alguma coisa, você sacrifica ele para multiplicar, ou então para efetivamente atuar os gênios, né? Se você não está fazendo essa estratégia, você não precisa nem pegar, porque não faz diferença, né? Ele não é critério de desempate, ele não dá ponto, não dá nada. Junocelli, boa noite. Falando aqui de Five Tribes.
Minha opinião, né, do jogo. Eu acho o jogo fantástico, porque ele é todo colorido, ele é todo bonito, ele é todo elegante, ele é bacana. Mas, depois que você joga várias vezes, o que acontece é que você consegue entender a força dos gênios. E os gênios realmente fazem muita diferença. E fazem diferença porque ele conta como dobrado. Primeiro, para você invocar gênio, você tem que ter Elder. Então você sacrifica pontos de vitória, cada Elder vale 2 pontos, você sacrifica pontos de vitória para pegar mais pontos de vitória aqui. Então é um multiplicador, vamos dizer assim. Além disso, os gênios fazem coisas do balacobaco, né? Então, esse gênio aqui, por exemplo, você sacrifica ou um Elder ou um Fakir e você bota cada vez que você coloca uma palmeira, você bota outra palmeira em qualquer lugar. Então daqui a pouco você está com um tile com, sei lá, 10 palmeiras, só o tile vale 30 pontos. 30 pontos é uma pontuação alta para um tile, né? Então é muita coisa. Então os gênios fazem muita diferença. Então quando você joga muitas vezes, você fica aí sacando qual é o gênio que vale mais. Obviamente, é um jogo que ele tem se eu estou vendo que o coleguinha está com muitos gênios, eu vou lá e começo a matar os Elders. Eu caço os Elders da mesa, ou eu vou nos assassinos para matar os Elders dele e não deixar ele ativar os Elders. Então, assim, não é uma vitória pronta ou jogo quebrado por isso, não, pelo contrário. Só que impacta. Um jogo para 4 pessoas, para 3, 4 pessoas, se uma pessoa pegou sozinho gênio e Elder, essa pessoa vai ganhar o jogo disparado e você não tem como fazer muita coisa, porque a sua única resposta é matar os Elders do cara, mas se o cara já usar o Elder no gênio, ele vai fazer uma pontuação estrambólica, vamos dizer assim, né? Então, isso quando eu vi, deu aquela magoadinha, né? Não ficou aquela coisa. Jogo, para mim tem jogo sempre. Me chamou, eu jogo. Essa cópia do meu amigo Conde está emprestada, né? Eu não comprei esse jogo e digo que eu não compraria porque é um jogo que normalmente é caro, né? Aquela parte do jogo, da live que eu sempre falo, as polêmicas, né? O preço do jogo. Eu nunca vi esse jogo baratear menos de R$380, né? Você encontra ele de 450, 500, já vi gente oferecendo de R$550 o jogo. Eu acho caro, não é o meu perfil de preço para gastar num jogo. É um jogo bonito? É um jogo bonito, elegante, elegante. Tem muito componente legal? Tem muito componente legal. Esse castelinho aqui é uma graça, né? Fica lindo no jogo. As palmeiras também, uma graça. Meeple pra caramba, né? Os camelinhos que você coloca, né? Os camelinhos são uma simpatia, maravilha. Só que, na minha conta, não dá, né? Esse jogo ele tem uma coisa que eu acho elegantíssima, e aí foge até da questão do preço, né? O que é elegante é que você pode... A primeira coisa que se faz é comprar a sua posição. Você escolhe quanto você quer pagar para jogar primeiro. Então, se eu estou querendo muito jogar primeiro, eu vou lá e pago 18. Comecei o jogo com 50 dinheiros. Vou pagar 18 para jogar em primeiro lugar. Tem que ser uma jogada que valha muito a pena. Certo? Então, você paga a posição que você está. Então, eu pago 18. Eu vou ser o primeiro. Se eu paguei 8, pode ser que tenha um maluco que pague 13 e fique em primeiro. Ou então o cara quer jogar exatamente depois de mim, ele paga 5. E aí por aí vai. Isso para mim é elegantíssimo. Então os jogadores pagam a posição que querem para jogar e depois, obviamente, arruma-se aqui na ordem do jogo. Tá? Então isso para mim, quando você consegue manipular ou organizar ou se colocar de uma maneira que você joga primeiro, joga depois ou controla isso, eu acho jogos que tem essa mecânica simplesinha muito legais, eu gosto disso, tá? Então, vale a pena? Olha, se alguém gostar muito, vale. Existem expansões, né? Tem expansões que tem outros produtos, expansões que tem outros gênios, e aí o jogo começa a criar um outro corpo, criar uma outra coisa. Eu acho muito legal. Por que eu nunca comprei ou quis comprar? Pelo preço, caro. Para mim é um jogo caro que não coube no meu orçamento e na minha seara de jogos, né? Tem algum outro jogo com essa mecânica? Tem. Trajan. Trajan é um jogo que também pega essa coisinha de você coletar um monte de meeples e colocar eles ao redor. No Trajan, você faz isso no seu Trajan. Cada pessoa tem o seu.
muita gente fala de mancala, mas mancala não é isso, né? Então, o pessoal gosta de colocar porque você pega as coisinhas e semeia. Não, não é exatamente isso o que você faz no jogo. Na mancala tem um circuito certinho, no Trajan é mais possível de você enxergar isso. Nesse aqui, você semeia ao redor e na ordem que você quiser. Você pode fazer desde que seja ortogonal, tá? Então você pode seguir uma reta, você pode seguir uma reta, dar uma volta. A única coisa que você não pode fazer é sair de um tile e ir para o outro, fazer um ir e voltar, né? Então eu vou pegar aqui uns meeples. Você não poderia jamais fazer aqui, aqui e aqui. Você não pode fazer esse ir e volta, né? Não pode. Você tem que seguir para algum lugar, tá? Em geral, esse mecanismo você vai encontrar no Trajan. Não temos outros jogos que tenham esse mecanismo de você coletar e fazer essa melhoria. Então, por isso que esse jogo cresce. Por isso que a maioria das pessoas que eu conheço acha um jogão, gosta muito do jogo, e eu particularmente gosto do jogo, só que para mim é muito caro. O Trajan eu encontrei mais barato, e não comprei Trajan, porque eu já tinha outros jogos do Stefan Feld, e tem algumas coisinhas do Trajan que eu particularmente vou falar quando eu fizer o episódio, mas é um jogo que está previsto até para vir para o canal assim que eu conseguir uma cópia, eu também não tenho esse jogo, né? Então, é um jogo muito bacana, eu gosto bastante, não recuso mesa, me chamam para jogar, eu vou jogar, mas eu nunca vou comprar, porque eu acho caro, né? Para mim é caro, para mim. Quem quiser comprar, compre, está tudo certo. Vi valores absurdos e não tem sentido para mim. De todo modo, como eu jogo, eu não repito muito o jogo. Então, por exemplo, esse jogo eu joguei 6 vezes na vida, né? No máximo, 6 vezes. É muito gostoso de jogar. Então, para mim, que jogo espaçadamente, tá ok não ter um jogo desse e tá ok não saber nem o que os gênios fazem. Eu sei que tem gênio que vai valorizar o castelo, que vai valorizar a palmeira, que vai colocar mais palmeira, mas eu não sei o que os gênios fazem, porque eu não uso essa estratégia. Eu vou para o mercado, eu vou matar coisinhas, ocupar, eu vou fazer outras coisas, porque os gênios eles exigem mais. Uma última coisa, que é um empecilho, né, que muita gente para nesse jogo, é a famosa análises parálises, AP. O que é AP? O que é análise parálises? É o jogador ficar parado, pensando na jogada, muito tempo. Nesse jogo, isso aqui é possível, porque a configuração dos meeples na mesa varia muito. Eu joguei, eu espalhei meeples, então você que tinha contado certinho que ia fazer uma jogada, agora tem um meeple a mais, vai atrapalhar a sua jogada, não vai acabar do mesmo jeito. Então, quem não tem essa dinâmica de pensamento, esse pensamento mais rápido ou essa coisa mais associada ao jogo, talvez pare e fique pensando e perca muito tempo, e aí o jogo demora mais. Aí tem o tal do AP. A pessoa fica parada pensando, gasta mais tempo do que deveria. Então, esse jogo é um gerador de AP. Né? Então, para quem não gosta de pessoas que demoram muito para fazer uma jogada, fuja desse jogo, porque ele é um gerador de AP. É gostosinho, é legal, é bacana, mas tem essa questão. E a interação, ela é pontual nesse sentido, de você conseguir atrapalhar o coleguinha e de você conseguir, com o assassino, matar o vizir ou o elder dos outros, né? Isso faz muita diferença. Tô vendo que você está precisando de vizir. Eu vou lá e peguei os vizir tudo, porque agora eu tenho mais vizir que você. A interação está nisso, né? Não existe um tabuleiro próprio para você. Não. Os tiles que você colocou, ocupou na mesa, que você colocou com o seu camelinho, ninguém vai te tomar aquilo, né? E você tem apenas que conseguir administrar para conseguir parar nos tiles onde tem as melhores ações possíveis para ficar ok. Então, um jogo muito agradável, muito gostoso de jogar, relativamente rápido, desde que não tenha gente com AP. Cabem até 4 pessoas, com a expansão cabe uma 5ª pessoa, um 5º jogador. Então é um jogo bem bacana, né? Mas, como eu disse, não entra na minha coleção pela questão do AP e por essa questão de ele ser um jogo caro, né? Mas se quiserem me presentear, eu ficarei lisonjeado, né? Alguém tem uma pergunta, gente? Alguma questão sobre o jogo, etc.? A única coisa que eu fiquei, até mencionei no episódio, a questão dos faquires mesmo, que as primeiras edições são escravos. E aí entra uma coisa que por isso que é a tal da polêmica, né? Veja bem, quanto que eu falei que é o jogo? 450, 500 reais, 550, muito bem. As cópias que tem a versão do escravo, não é o faquir, é o escravo, 2.000, 5.000 reais, entendeu? Porque o jogo tem os escravos, ele passou a ser muito mais valorizado.
Isso para mim me deixa possesso. Então, Bruno Catala, parabéns pelo jogo, mas essa aí foi de doer, né? Eu não faço ideia do tipo de pensamento ou do tipo de coisa. Acredito até que tenha sido uma coisa até inocente no primeiro momento, depois ele tomou uma porrada e reverteu. Mas, cara, o jogo, por ter escravizados, ele aumenta de preço, dispara de preço, vira um item de colecionador e você não consegue comprar, né? Enfim, não compraria também, né? Gente, minha ótica é fazer meia hora de live, tá? Então, meia horinha, missão cumprida, é isso que eu quero, mostrar um pouco mais os componentes, mostrar os tiles, né, que eu acho muito bonitos, acho legal demais essa figuração dos camelinhos, né? Tem um outro jogo chamado Camel Up, que também tem uns camelos legais, também penso em fazer alguma coisa a respeito. Esses palácios, todo esse universo aqui das Mil e Uma Noites eu acho muito bacana, muito legal, tá? E é isso. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Então, olha, uma boa noite, meu muito obrigado pela presença, Ricardo, PH, Flavinha, né? Tá aqui, tem Kelly, Tissot TV, né? Mipobia BG, né? Pietro, quem mais está por aqui? E Junocelli. Gente, meu muito obrigado. A live vai ficar salva aqui no Instagram, eu vou subir ela para o YouTube e até a próxima, né? Tchau, tchau.